Oi, pessoal. Hoje à noite nós vamos viajar no tempo. E não é para uma época tranquila, não. Você vai se ver cercado por colunas de mármore, escravos correndo com bandejas fumegantes e um cardápio que inclui molhos de peixe fermentado e flamingo assado. Isso mesmo, flamingo. Você está prestes a participar de um banquete romano, mas, aviso de antemão, você provavelmente não sobreviveria a isso. Não porque os romanos fossem bárbaros, eles eram sofisticadíssimos, mas o conceito deles de refeição era algo entre uma maratona culinária, um ritual social competitivo e um teste físico. Comer até desmaiar era sinal de status. Recusar a 8ª rodada de enguias com mel podia te transformar num pária. Então, antes de se acomodar, tire um momentinho para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gosta do que eu faço por aqui. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele zumbido de fundo bem suave. E vamos juntos escorregar devagar nessa viagem de volta no tempo. Você está em Roma, provavelmente num verão abafado, o tipo de calor que gruda no corpo, como óleo de oliva morno. Um escravo acabou de te guiar por um átrio decorado com afrescos de ninfas e cenas mitológicas, deuses bêbados, bacanais com panteras, esse tipo de coisa. Você tenta parecer impressionado, mas não assustado. É a sua primeira vez nesse tipo de evento, e está tentando não denunciar que ainda está digerindo o almoço. O anfitrião é um senador, ou pelo menos, alguém que quer muito parecer um. Ele te recebe com um sorriso largo demais. Veste uma túnica que custa mais que sua casa inteira e te oferece vinho, já na entrada, e esse é só o começo. Você é conduzido para o triclínio, o espaço do banquete. 3 sofás em forma de U, todos baixos, com almofadas bordadas em padrões gregos. Não há cadeiras. Você precisa se deitar de lado, apoiar um cotovelo e comer assim, elegantemente torto. A posição, dizem, favorece a digestão. Mas, para você, parece mais uma armadilha ortopédica. E lá estão os outros convidados. Uns 5 ou 6 já chegaram. Todos rindo um pouco alto demais, elogiando uns aos outros por coisas vagas como a firmeza do olhar ou a poesia da toga. Você balança a cabeça e sorri. Finge entender as referências. A conversa gira em torno de tudo: agricultura, astrologia, tragédias de Sêneca, e um tipo de gossip muito sofisticado. Alguém comenta que Fúlvia, esposa de Marco Antônio, começou a usar pó facial à base de chumbo e vinagre. Todos riem e acenam como se isso fosse perfeitamente normal. Um fato histórico amplamente conhecido. Os romanos viam o banquete, o convivium, como um evento sagrado. Comer juntos era um símbolo de civilização. A comida era apenas uma parte do espetáculo. O verdadeiro banquete era de prestígio, retórica e performance. Mas você ainda está preso à logística básica. Como equilibrar um copo de vinho, pegar uma azeitona e parecer intelectual, tudo deitado de lado. Você tenta. Derruba um pouco de vinho no cotovelo. Finge que era de propósito. Ninguém parece notar. Chega o primeiro prato. Ou melhor, o aperitivo. Uma pequena porção de ovas de tainha com molho de garum. O famoso molho de peixe fermentado, que cheira, digamos, intensamente. Você coloca um pouquinho na boca. É salgado, ácido, com um leve gosto de algo que caiu atrás do armário e foi encontrado semanas depois. Curiosamente, isso era considerado uma iguaria, uma curiosidade excêntrica. Há registros de romanos usando esterco de crocodilo como protetor solar. Não é exatamente parte do menu, mas dá uma ideia do tipo de experimentação que essa galera valorizava. Historiadores ainda discutem se o garum era realmente delicioso para os padrões da época ou se o paladar coletivo romano apenas sucumbiu ao gosto adquirido. O certo é que era caro, muito caro, e se você estivesse comendo, estava no topo da pirâmide social. A conversa continua. Você ouve a palavra Epicuro sendo mencionada 3 vezes em menos de 5 minutos, e decadência moral pelo menos 2. Você concorda com a cabeça,
sem saber se está do lado certo do debate. Mas tudo bem. O importante, por enquanto, é parecer relaxado. E, claro, não morrer antes da sobremesa. Você está deitado de lado, tentando não parecer um turista moderno disfarçado de cidadão romano. A toga já desistiu de você. Um canto dela está preso embaixo da sua perna, outro caiu no chão, e em algum ponto misterioso entre o seu quadril e a almofada, formou-se um nó que poderia muito bem ter sido amarrado por um marinheiro fenício. Ao seu redor, os convidados já começaram a se acomodar também. Há uma cadência para tudo, um fluxo de comportamento social que parece simples. Até você tentar imitá-lo, o anfitrião permanece no centro, reclinado de forma teatral, como se estivesse posando para uma escultura pública. Ao lado dele, duas figuras que falam rápido demais e riem de piadas que você não entendeu. A sensação de estar fora do seu tempo e da sua profundidade cultural cresce como o volume de um coral desafinado. Então, finalmente, a cerimônia de abertura começa. Um escravo entra segurando uma bacia dourada com pétalas flutuando. Outro, com uma pequena ânfora de bronze, despeja água perfumada sobre suas mãos. Ou, no seu caso, sobre seu punho porque você estendeu o braço errado. O jovem responsável não reage. Apenas seca sua pele com um pedaço de linho enquanto evita olhar diretamente nos seus olhos como quem está habituado a lidar com gente desorientada. A música começa. Flautas duplas, suaves e levemente desafinadas. Talvez propositalmente. Talvez porque a acústica do triclínio transforma qualquer nota em sussurro cósmico. Um cheiro mais forte de garum chega com a primeira leva de serviçais. Eles equilibram, bandejas com uma elegância assustadora como se flutuassem, e então, pousam os primeiros pratos sobre a mesa central, começando oficialmente o banquete. Os petiscos iniciais, chamados gustátil, são uma mistura entre o estranho e o ofensivamente caro. O primeiro item parece, à primeira vista, um bolinho dourado. Mas ao mordê-lo, com um leve tremor de hesitação, você descobre que se trata de língua de vitelo envolta em ouro comestível e recheada com queijo de cabra. Uma festa de texturas que te faz reconsiderar todas as suas escolhas alimentares até hoje. Você tenta sorrir. A mulher à sua esquerda, com um cabelo preso tão alto que parece um monumento portátil, comenta que está deliciosamente temperado com pimenta síria. Você assente com entusiasmo exagerado. Ela ergue uma sobrancelha. A única resposta que você recebe desde que chegou. Logo em seguida, vem o ovo de pavão. Sim, ovo de pavão. Servido com molho de ervas, acompanhado por um pequeno pão, achatado coberto com sementes de papoula. É delicado. É trabalhoso. É a mais elegante armadilha alimentar que você já encarou. A casca é resistente, e você precisa de uma pequena colher de osso para retirar o conteúdo. Você tenta, a colher escapa da sua mão e voa em câmera lenta até pousar no colo do homem à sua direita, que ainda não havia te notado, agora notou. Interessante técnica, ele diz, seco, enquanto devolve a colher. Você murmura algo sobre excesso de entusiasmo gastronômico. Ele não ri. Mas sua parceira ao lado dele dá um risinho discreto. Você está fazendo progressos. E então, o vinho. Mas claro, não é vinho como você conhece. Em Roma, vinho é diluído, misturado com água e às vezes com especiarias, mel ou até água do mar. Você tenta acompanhar o ritual, um serviçal. Despeja o líquido em seu cálice. Outro o agita num pequeno recipiente de cerâmica e então serve em sua taça. Você pensa em perguntar, tem sem açúcar? Mas algo no olhar do anfitrião te impede. Você toma um gole. É doce, forte, levemente salgado. E deixa sua língua com uma sensação de praia ao meio-dia. Você disfarça um arrepio como se fosse contemplação filosófica. O homem à sua direita agora parece estar observando você com mais atenção. Ele pergunta seu nome. Você dá um nome que soa vagamente latino, algo como Lúcius Paulinus de São Bernardino. Ele não questiona. Talvez ache que você é algum tipo de poeta exilado, ou apenas um erro do sistema. Enquanto isso, o ambiente começa a aquecer.
E não só pela comida. As conversas se intensificam, os risos se tornam mais frequentes, e a tensão inicial se dissolve lentamente em meio ao aroma de ervas e gordura de pato. Uma flautista entra, dançando entre os leitos. Ela toca uma melodia melancólica, enquanto alguém cita versos de Horácio sobre o tempo, a vida e os perigos de comer rápido demais. Você não sobrevive nem ao ritmo da música. Seu copo é reabastecido, sem que você perceba. A comida continua chegando em ondas. Há pequenos bolinhos de fígado, uvas assadas com azeite e algo que se parece perigosamente com uma lula empanada em mel. Você tenta ser educado, experimentando um pouco de cada coisa. Mas a mistura de sabores é um labirinto. Doce, salgado, ácido, tudo ao mesmo tempo. Você começa a suar discretamente. E não é o calor. É o estômago tentando traduzir o século pleno em linguagem digestiva. Um fato curioso. Os romanos consideravam o vinho puro, não diluído com água, como coisa de bárbaros ou de bêbados. Historiadores ainda discutem se essa aversão era puramente cultural ou se estava ligada à qualidade do vinho da época, que era muito mais forte e menos refinado do que os de hoje. De qualquer forma, seu paladar moderno está lutando. E perdendo. No centro da mesa, uma travessa de codornas, decoradas com pétalas de rosa, chega com certa pompa. Alguém recita um verso de Ovídio sobre o amor e os pássaros. Você não entende a conexão, mas come mesmo assim. E então, surge o primeiro momento real de pânico. Você percebe que todos estão usando os dedos para comer. Sim, há colheres, para alguns pratos líquidos, mas no geral é mão na massa. Ou melhor, na ave. Você, que estava cuidadosamente tentando cortar um pedaço de peixe com a parte lateral de uma colher de bronze, percebe que está fazendo o papel de tolo. De novo. Você decide se adaptar. Usa os dedos e imediatamente derruba uma uva melada sobre sua toga. Claro que sim. A uva rola, desenha uma trilha pegajosa até o chão e desaparece sob o leito. Você sorri como quem diz: acontece nas melhores famílias. A mulher ao seu lado murmura: primeira vez? Você apenas assente. A noite avança. A sensação de deslocamento diminui um pouco. Talvez pelo vinho, talvez pela aceitação de que você não tem mais controle sobre o que está acontecendo. A comida, as pessoas, o ambiente, tudo parece fluir num ritmo próprio, em camadas, que você só começa a entender após estar imerso. O anfitrião levanta um cálice, faz um brinde. Todos repetem em coro a frase final. Dum vivimos. Vivamos. Enquanto vivemos, vivamos. É bonito. Dramático, quase reconfortante. Você ergue seu cálice, hesita por um instante, e então toma outro gole daquele, vinho que agora parece menos estranho. Você ainda não sabe, mas o jantar mal começou. Você está tecnicamente confortável. Se ignorar a posição meio contorcida no leito, o suor que começa a se acumular na base da sua nuca, e a sensação de estar num jantar, onde todas as regras foram feitas por alguém que acha que ironia é uma forma aceitável de hospitalidade. Mas o banquete segue. A próxima rodada de comida chega como um desfile imperial. Bandejas e mais bandejas, equilibradas por escravos que já nem piscam, desfilando entre os leitos com a precisão de uma coreografia militar. O ambiente começa a adquirir uma energia peculiar. Não exatamente eufórica, mas definitivamente mais solta. Risos aumentam de volume. Cotovelos se esticam mais do que deveriam, e as primeiras disputas sutis de ego afloram como bolhas de fermentação social. Você ainda está com a mente presa na codorna coberta de flores quando alguém à sua frente ergue uma pequena estatueta de Baco feita de massa doce e pergunta, com um sorriso que beira o sarcasmo: você já foi iniciado nos jogos de adivinhação por molhos? Você sorri. Você assente. Você não faz ideia do que isso significa. Antes que possa perguntar, 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. Um homem à sua esquerda começa a entoar uma canção meio falada, meio grunhida, sobre uma tartaruga que virou o prato principal. A mulher ao seu lado te oferece um bolinho de mariscos que brilha. Sim, brilha, sob a luz das lamparinas.
Um novo prato é colocado à sua frente, com aparência inofensiva. Pequenos cubos dourados cobertos com uma crosta brilhante. Você tenta comer, e é nesse momento, entre um cubo e outro, que você comete o erro que selará sua reputação para o resto da noite. Você bebe o vinho puro. Por engano, claro. A taça não foi diluída ainda e você, confiante demais após o brinde anterior, vira um gole generoso. O sabor é intenso, agressivo, com notas de resina, um leve toque de madeira e algo indefinido que lembra vela derretida. Você engole com dignidade, ou o que resta dela, e tenta manter o rosto neutro. Mas o ardor que desce pela garganta te denuncia, e o homem à sua direita, aquele da colher voadora, ri. Pela primeira vez na noite. De você. Um fato amplamente conhecido. Os romanos usavam o vinho como forma de classificação social. Quanto mais diluído, mais civilizado. Quem bebia puro era visto como alguém impulsivo, talvez bárbaro, talvez sem mãe. Você nesse momento está na pior categoria possível. O forasteiro que não sabe as regras, mas age como se soubesse. Você respira fundo. Sorri. Finge que tudo está indo conforme o plano. E, para recuperar o controle da narrativa, você decide entrar numa conversa ao lado. O tema: a textura ideal do cérebro de flamingo. Você escuta atentamente, faz perguntas, descobre que há um debate acadêmico real em andamento. Historiadores ainda discutem se certos pratos descritos nos banquetes de Apício, um dos primeiros chefes-celebridade da história romana, realmente existiram ou eram apenas símbolos de status inventados. Você compartilha essa curiosidade tentando soar sábio. Alguém murmura: "Ah, um estudioso." Outro responde: "Ou um imitador elegante." Você não sabe se isso foi um elogio. Mas, novamente, ninguém te chutou para fora. Progresso. Mais. Comida chega. Agora, uma travessa com patas de porco embebidas em vinho de mirra. Ao lado, bolos de grão de bico fritos e um molho que te lembra amendoim? Você não tem certeza. A textura parece lama requintada. O sabor é surpreendentemente bom. Você quase relaxa. É então que entra a performance. Um homem vestido com uma túnica bordada com estrelas começa a recitar um poema de amor. Para um polvo. Sim, é intencionalmente absurdo. A sátira romana é um prato difícil de digerir. Mistura humor ácido, crítica social e muitas metáforas animais. O poema é meticulosamente ruim. E todos estão rindo. Você também. Não porque entendeu, mas porque rir agora é mais seguro do que tentar decifrar. Depois da declamação, começam os jogos leves. Alguém propõe um desafio. Adivinhar o tempero, usado em uma pasta escura servida com queijo de cabra fermentado. Você participa porque recusar seria pior. Você chuta tâmara seca. A resposta certa era cominho etíope, esmagado com casca de figo e peixe seco. Quase. Logo em seguida, uma jovem canta acompanhada de uma cítara. A melodia é lenta, quase hipnótica. Pela primeira vez, há um momento de silêncio pleno. Alguém fecha os olhos. Outro recosta o corpo com leveza. O ritmo do jantar desacelera. Por um instante parece que tudo está em paz, e então alguém derruba um jarro de azeite. Claro. Você observa a poça se espalhar entre os mosaicos, escorrendo, lentamente até os pés de uma estátua de Mercúrio. É uma imagem que poderia ser simbólica, mas você está ocupado demais tentando não escorregar ao ajustar sua posição no leito. A sobremesa preliminar é servida. Tâmaras recheadas com nozes e cobertas com sal. Sim, sal. A combinação te surpreende, de forma positiva. Você mastiga devagar tentando memorizar o gosto, é reconfortante, familiar até. Por um momento, você sente que pode sobreviver à noite. Mas então seu estômago lembra que você já comeu peixe fermentado, carne de 3 animais diferentes, queijo com gosto de cal e pelo menos 4 tipos de vinho. E decide protestar. Silenciosamente por enquanto. Apenas uma leve pressão. Um aviso. Você ignora. Sorri. E aceita mais uma taça. Com moderação.
No canto do salão, dois convidados discutem animadamente sobre os méritos culinários da Espanha versus a Capadócia. É o tipo de conversa que parece refinada até que você percebe que estão debatendo sobre qual lugar produz os pombos mais saborosos. Você está lentamente se adaptando ao absurdo. Uma nova bandeja chega. E nela está o que você temia. Garum, puro, servido como acompanhamento de bolinhos de miúdos. Você respira fundo, molha um pedacinho de pão e experimenta. O gosto é algo entre mar, ferro e desaforo líquido. Mas há uma profundidade ali, uma complexidade que quase te convence de que gosta. Quase. Você começa a pensar: talvez eu sobreviva, mas o jantar ainda está longe do fim, e seu estômago já não está tão confiante quanto você. Você ainda está deitado, tecnicamente, mas a essa altura seu corpo está mais dobrado do que reclinado. Seu cotovelo esquerdo formigou, sua lombar está tentando emitir um pedido formal de socorro, e sua perna direita resolveu que não quer mais colaborar com esse teatro todo. Ainda assim você sorri, porque todo mundo está sorrindo. E o vinho, agora diluído corretamente, graças a um serviçal misericordioso, ajudou a suavizar os cantos do universo. Mas algo está acontecendo. O anfitrião ergue o braço, sinalizando: silêncio. Os murmúrios se dissipam devagar, como fumaça. Então ele começa a falar. Em latim claro, e com a entonação típica de quem já declamou esse discurso mais vezes do que você já esqueceu senhas de e-mail. Ele fala sobre hospitalidade, sobre a glória de Roma e sobre os deuses que protegem o lar e o estômago. Você entende palavras soltas. Amicitia, amizade, convivium, banquete, ceres, a deusa das colheitas, e possivelmente gastrite nervosa. Mas essa você pode ter inventado. Quando ele termina, há um pequeno aplauso. Educado. E então, a noite entra numa nova fase, o teatro ritual. Um grupo de artistas invade o espaço com tambores baixos, máscaras exageradas e danças que misturam movimentos circulares com pulos inesperados. É arte performática com cheiro de gordura e dramaticidade suficiente para assustar um gato. Se houvesse um, o que seria plausível, você já viu 2 pavões hoje. Enquanto isso, o próximo prato é servido. Língua de flamingo. Você achava que era piada. Mas não. É real. E está à sua frente decorada com uma pequena coroa de folhas de louro. Como se isso fosse atenuar o fato de você estar prestes a comer a parte mais tagarela de um animal exótico. Você hesita. Todos estão observando. Você corta um pedacinho. A carne é rosada, firme e estranhamente perfumada, e leva à boca. O sabor é diferente. Ligeiramente metálico com um fundo adocicado que lembra mel queimado. Você mastiga devagar, como se saboreasse a civilização. Ou, pelo menos, como se fingisse. O homem à sua direita comenta que os flamingos da Numídia são os mais tenros. A mulher à sua esquerda responde que prefere os da Síria, por serem criados com figos. Você decide não opinar. Ainda está digerindo o conceito. Um fato histórico conhecido. Os romanos valorizavam muito o exótico. Quanto mais raro e difícil de conseguir, mais prestígio o prato trazia. Comer língua de flamingo era como usar um tênis de edição limitada, só que você o mastiga. E ele olha para você de volta, metaforicamente, espera-se. Mais apresentações acontecem. Um mímico finge estar preso dentro de uma ânfora. Uma flautista dança enquanto segura uma bandeja equilibrada na cabeça. Um homem recita versos enquanto manipula um pombo empalhado como se fosse um títere. Você não entende nada, e tudo ao mesmo tempo. É como sonhar com um documentário surreal narrado por Morgan Freeman, sob efeito de papoula. Você decide que é hora de descansar um pouco. Fecha os olhos por um instante, respira fundo, e então escuta. Garum puro, com essência de orégano selvagem e toque de coentro. Claro que sim. Outra rodada. Você tenta recusar. Um gesto sutil, uma inclinação, de cabeça. Mas o serviçal já te viu. Ele sorri. Você sorri. Ele coloca uma colherada generosa no seu prato. Você sorri mais.
Internamente você chora. Para ajudar, mais uma curiosidade. O garum era tão valioso que, em algumas partes do império, valia mais que vinho. Era produzido em tanques expostos ao sol, com vísceras de peixe e sal, fermentado por semanas. Historiadores ainda discutem se todos realmente o consumiam com prazer, ou se era mais um símbolo de status que as pessoas suportavam pela aparência. Você não tem certeza do seu próprio veredito, mas sua língua está entorpecida. E o próximo prato já chegou. Agora é javali. Não um pedaço. Um pequeno. Inteiro. Recheado com pássaros. Sim, literalmente. Um porco recheado com aves. Um inception culinário. Um insulto às leis da digestão moderna. E todos aplaudem. Você observa atordoado enquanto o animal é fatiado cerimonialmente por um homem usando uma túnica bordada com folhas de acanto. Ele fala enquanto corta, descrevendo o processo de cozimento, as especiarias usadas e as virtudes digestivas da murta. Você ouve metade. A outra metade do seu cérebro está ocupada tentando calcular quantas horas faltam até poder fingir que precisa ir embora. A carne é servida. Você prova. Está deliciosa. Tenra. Aromática. Mas você não sente mais fome. Você sente respeito. E talvez um leve calafrio. Nesse momento, uma voz suave pergunta ao seu lado. Você quer mais? Você responde. Acho que quero chá. Ela ri. É a primeira risada genuína que você ouve desde que chegou. Ela diz. Boa sorte com isso. E te oferece uma bolinha dourada que parece um doce. Você aceita. É feita de figo, mel e alho. É surpreendentemente boa. Mas agora, seu estômago está oficialmente em protesto silencioso. A bandeira foi hasteada. O comitê interno entrou em sessão extraordinária. Você tenta mudar de posição no leito. Seu joelho estala. Um som seco, audível. A mulher ao lado ergue as sobrancelhas. Você finge que foi parte da coreografia da dança que recomeçou do outro lado da sala. Então, um novo silêncio se instala. O anfitrião se levanta novamente. Faz uma nova saudação. Agradece aos deuses. Cita um provérbio estoico sobre o prazer moderado, enquanto alguém ao fundo serve um molho novo sobre um peixe que brilha de tão untuoso. Você pensa, ainda é cedo? Você olha o céu. Não há relógios, só estrelas. E a noite ainda tem muito mais para oferecer. Você já perdeu a noção do tempo. Não porque esteja entorpecido. Embora sejamos honestos, seu fígado está segurando uma reunião de emergência neste exato momento. Mas porque o banquete romano não tem relógio. Ele não obedece ao nascer ou pôr do sol, muito menos a intervalos regulares de refeição. Ele obedece ao fluxo do vinho, à disposição do anfitrião, e ao quanto os convidados ainda conseguem rir sem cuspir uva. E você ainda está aqui, o que por si só é uma pequena vitória. A mesa agora está coberta de pequenos pratos e tigelas, muitos deles já vazios, outros meio intocados, como se estivessem ali apenas para impressionar. Você se pergunta se algumas dessas iguarias sequer foram feitas para serem comidas, ou se são apenas demonstrações de poder culinário, como quando alguém ostenta um carro caríssimo mas nunca dirige. Então, surge o que só pode ser chamado de momento didático. O anfitrião ordena que todos parem de comer por um instante. Ele se levanta com dificuldade dramática. Você suspeita que ele ensaiou isso. Segura uma taça e começa a discursar sobre a virtude da moderação. Isso, claro, enquanto ao fundo um escravo espreme o sumo de um fruto raro sobre ostras frescas. Netui. Quid nimis, ele diz. Nada em excesso. Você tenta esconder um arroto. Esse é o tipo de contradição que define a noite. Discursos estoicos com acompanhamentos decadentes, citações de Sêneca ditas entre garfadas de ouriço do mar com mel. E agora, todos fingem concordar solenemente com a filosofia da contenção, enquanto mergulham fatias de melão em molho de mostarda doce. Você observa uma mulher elegante mastigar pétalas de rosa cristalizadas com a serenidade de uma monja. Ela fecha os olhos a cada mordida, como se experienciasse um estado espiritual superior.
Você, por outro lado, está tentando lembrar qual músculo precisa ser ativado para engolir sem fazer careta. Nesse ponto do banquete, os romanos esperam algo especial. Um espetáculo, um pièce de résistance, e o anfitrião não decepciona. Do fundo do triclínio, empurrado por dois jovens com sandálias douradas, surge um carro de madeira entalhada. Sim, um carro, trazendo o prato principal, uma enorme torta de massa crocante decorada com símbolos de Júpiter e Marte. Mas não, se engane. Esta não é uma torta comum. Ela respira, literalmente. Ao ser aberta, como parte do ritual, dela saem pequenas aves, vivas, que voam pelo salão, batendo asas com desespero enquanto os convidados aplaudem e riem, como se isso fosse totalmente normal. Você abaixa a cabeça protegendo os olhos enquanto uma codorna passa zunindo por cima do seu prato. Bem-vindo ao momento circense do jantar. Você ri, claro que ri. É isso ou entrar em pânico, uma curiosidade excêntrica. Esse tipo de espetáculo com animais vivos dentro de alimentos era registrado em festas de elites romanas. Algumas fontes relatam que até sapos foram usados. Historiadores ainda discutem se os relatos mais extremos foram exageros literários ou se os romanos realmente tinham uma fixação em misturar zoologia com gastronomia. Após o show alado, a torta, agora sem criaturas, é servida. O recheio, pombos, miúdos, ovos de codorna, mel e especiarias orientais. É como se alguém tivesse tentado recriar o mundo inteiro dentro de uma crosta. Você tenta recusar. Alguém serve mesmo assim. Você dá uma mordida. É melhor do que esperava. Mas seu estômago começa a enviar sinais mais claros. Algo como: olha, eu fui longe demais por você. Agora é sua vez de me ouvir. E nesse ponto você percebe que a segunda metade do banquete está começando. Sim. O que veio antes era apenas o aquecimento. Agora entramos no território conhecido como secunda mensa. Os doces, os licores, os digestivos e, claro, mais vinho. Alguém propõe um brinde, depois outro, e mais um. Logo brindes se tornam constantes, entremeados por piadas internas, jogos de palavras em latim e cantos populares. Você acompanha alguns, erra o ritmo em outros. E, de repente, você está dançando com os ombros no leito, sem saber exatamente o porquê. Você observa que alguns convidados começaram a escorregar na etiqueta. Um homem está tentando declamar um poema épico com a boca cheia de figos cristalizados. Outro começou a imitar o sotaque de um bárbaro da Gália, o que não é apenas insensível, é péssimo. A mulher ao seu lado sussurra. Agora, vem a parte onde os romanos mostram que também são humanos. Você aproveita esse momento para tentar se sentar mais ereto. E aí descobre algo alarmante. Sua perna esquerda dormiu, completamente, sem sequer deixar bilhete de despedida. Você tenta movimentá-la sutilmente, mas tudo que consegue é um espasmo digno de uma dança ritual. O homem à sua direita nota. Você disfarça com uma tossida filosófica. Nesse instante, chega uma bandeja com o que parece ser sobremesa. Pequenos bolos em forma de rostos, cobertos com uma calda escura. Você experimenta. É um sabor profundo que mistura figo, vinho, canela e sangue. Talvez seja só especiaria. Talvez não. Você decide não perguntar. Alguém começa a contar uma história sobre uma sereia que seduzia marinheiros com receitas de pão de mel. Outro completa com uma lenda sobre um imperador que proibia jantares sem patê de língua de camelo. E você pensa, será que estou sonhando isso tudo? Mas não está. Ainda não. A mulher ao lado te oferece uma amêndoa coberta com folha de ouro. Você aceita. Por que não? É curioso como, mesmo completamente fora do seu tempo, da sua cultura, da sua dieta, você começa a sentir uma estranha familiaridade nesse caos. Não porque se adaptou, mas porque se rendeu. Há algo reconfortante em saber que você não está no controle. Que seu papel agora é apenas observar, saborear e, quem sabe, sobreviver. Enquanto o vinho continua fluindo e as histórias se tornam mais absurdas, você percebe. O jantar virou outra coisa. Um teatro, um ritual,
Uma loucura social disfarçada de evento gastronômico. E você, que entrou como figurante, agora está em cena. Meio torto, meio confuso, mas presente. Você, talvez, não sobreviva ao banquete romano. Mas ao menos vai até o fim do segundo ato. Você já perdeu a noção do tempo. Não porque esteja entorpecido. Embora sejamos honestos, seu fígado está segurando uma reunião de emergência neste exato momento. Mas porque o banquete romano não tem relógio, ele não obedece ao nascer ou pôr do sol, muito menos a intervalos regulares de refeição. Ele obedece ao fluxo do vinho, à disposição do anfitrião e ao quanto os convidados ainda conseguem rir sem cuspir uva. E você ainda está aqui, o que por si só é uma pequena vitória. A mesa agora está coberta de pequenos pratos e tigelas, muitos deles já vazios, outros meio intocados, como se estivessem ali apenas para impressionar. Você se pergunta se algumas dessas iguarias sequer foram feitas para serem comidas ou se são apenas demonstrações de poder culinário, como quando alguém ostenta um carro caríssimo, mas nunca dirige. Então, surge o que só pode ser chamado de momento didático. O anfitrião ordena que todos parem de comer por um instante. Ele se levanta com dificuldade dramática. Você suspeita que ele ensaiou isso, segura uma taça e começa a discursar sobre a virtude da moderação. Isso, claro, enquanto ao fundo, um escravo espreme o sumo de um fruto raro sobre ostras frescas. Não, quid nimis, ele diz. Nada em excesso. Você tenta esconder um arroto. Esse é o tipo de contradição que define a noite. Discursos estoicos com acompanhamentos decadentes, citações de Sêneca ditas entre garfadas de ouriço do mar com mel. E agora, todos fingem concordar solenemente com a filosofia da contenção, enquanto mergulham fatias de melão em molho de mostarda doce. Você observa uma mulher elegante mastigar pétalas de rosa cristalizadas com a serenidade de uma monja. Ela fecha os olhos a cada mordida, como se experienciasse um estado espiritual superior. Você, por outro lado, está tentando lembrar qual músculo precisa ser ativado para engolir sem fazer careta. Nesse ponto do banquete, os romanos esperam algo especial. Um espetáculo, um pièce de résistance. E o anfitrião não decepciona. Do fundo do triclínio, empurrado por dois jovens com sandálias douradas, surge um carro de madeira entalhada. Sim, um carro, trazendo o prato principal. Uma enorme torta de massa crocante decorada com símbolos de Júpiter e Marte. Mas não, se engane, esta não é uma torta comum. Ela respira. Literalmente. Ao ser aberta como parte do ritual, dela saem pequenas aves, vivas, que voam pelo salão, batendo asas com desespero, enquanto os convidados aplaudem e riem como se isso fosse totalmente normal. Você abaixa a cabeça protegendo os olhos enquanto uma codorna passa zunindo por cima do seu prato. Bem-vindo ao momento circense do jantar. Você ri. Claro que ri. É isso ou entrar em pânico. Uma curiosidade excêntrica, esse tipo de espetáculo com animais vivos dentro de alimentos, era registrado em festas de elites romanas. Algumas fontes relatam que até sapos foram usados. Historiadores ainda discutem se os relatos mais extremos foram exageros literários ou se os romanos realmente tinham uma fixação em misturar zoologia com gastronomia. Após o show alado, a torta, agora sem criaturas, é servida. O recheio, pombos miúdos, ovos de codorna, mel e especiarias orientais. É como se alguém tivesse tentado recriar o mundo inteiro dentro de uma crosta. Você tenta recusar. Alguém serve mesmo assim. Você dá uma mordida. É melhor do que esperava. Mas seu estômago começa a enviar sinais mais claros. Algo como: olha, eu fui longe demais por você. Agora é sua vez de me ouvir. E nesse ponto você percebe que a segunda metade do banquete está começando. Sim. O que veio antes era apenas o aquecimento. Agora entramos no território conhecido como secunda mensa. Os doces, os licores, os digestivos e, claro, mais vinho. Alguém propõe um brinde, depois outro, e mais um. Logo, brindes se tornam constantes, entremeados por piadas internas,
jogos de palavras em latim e cantos populares. Você acompanha alguns, erra o ritmo em outros, e de repente, você está dançando com os ombros no leito, sem saber exatamente o porquê. Você observa que alguns convidados começaram a escorregar na etiqueta. Um homem está tentando declamar um poema épico com a boca cheia de figos cristalizados. Outro começou a imitar o sotaque de um bárbaro da Gália, o que não é apenas insensível, é péssimo. A mulher ao seu lado sussurra. Agora, vem a parte onde os romanos mostram que também são humanos. Você aproveita esse momento para tentar se sentar mais ereto. E aí descobre algo alarmante. Sua perna esquerda dormiu. Completamente. Sem sequer deixar bilhete de despedida. Você tenta movimentá-la sutilmente, mas tudo que consegue é um espasmo digno de uma dança ritual. O homem à sua direita nota. Você disfarça com uma tossida filosófica. Nesse instante chega uma bandeja com o que parece ser sobremesa. Pequenos bolos em forma de rostos, cobertos com uma calda escura. Você experimenta. É um sabor profundo que mistura figo, vinho, canela e sangue. Talvez seja só especiaria. Talvez não. Você decide não perguntar. Alguém começa a contar uma história sobre uma sereia que seduzia marinheiros com receitas de pão de mel. Outro completa com uma lenda sobre um imperador que proibia jantares sem patê de língua de camelo. E você pensa, será que estou sonhando isso tudo? Mas não está. Ainda não. A mulher ao lado te oferece uma amêndoa coberta com folha de ouro. Você aceita. Porque por que não? É curioso como, mesmo completamente fora do seu tempo, da sua cultura, da sua dieta, você começa a sentir uma estranha familiaridade nesse caos. Não porque se adaptou, mas porque se rendeu. Há algo reconfortante em saber que você não está no controle. Que seu papel agora é apenas observar, saborear e, quem sabe, sobreviver. Enquanto o vinho continua fluindo e as histórias se tornam mais absurdas, você percebe. O jantar virou outra coisa. Um teatro, um ritual, uma loucura social disfarçada de evento gastronômico. E você, que entrou como figurante, agora está em cena. Meio torto, meio confuso, mas presente. Você talvez não sobreviva ao banquete romano, mas ao menos vai até o fim do segundo ato. Você respira fundo, embora não tenha mais certeza se é por necessidade fisiológica ou por pura estratégia de sobrevivência. Cada respiração parece um pequeno acordo entre você e seu corpo. Vamos só continuar até o próximo prato? Sim? Seu corpo hesitante concorda, mas com aquela cara de quem vai te cobrar juros depois. A essa altura o banquete já entrou no seu último terço. Mas, como em toda a epopeia romana, o final não é menos intenso que o começo. Pelo contrário. A diferença é que agora todo mundo já largou a compostura. Os sorrisos são mais frouxos, as piadas mais arriscadas, e os comentários sobre política começam a aparecer, sempre misturados com alegorias gastronômicas, claro. Roma é como um porco recheado de codornas, farta por fora, mas instável por dentro. Alguém comenta. Risos, aplausos. Um brinde. Você repete mentalmente a frase, apenas para ter certeza de que não está delirando. Mais pratos chegam. Agora em porções menores, mais sofisticadas. Um tipo de purê de ervilhas com pimenta da Síria. Um pãozinho assado com gordura de oca e coberto por lascas de trufas. Um polvo minúsculo servido inteiro, como se tivesse sido miniaturizado apenas para essa ocasião. Você experimenta tudo. Você sobrevive a tudo, mas cada garfada é como andar em corda bamba emocional. E então chega ele, o prato que circulava em murmúrios como uma lenda ou uma ameaça, um símbolo de exagero, ousadia ou puro capricho imperial, o dorminhoco. Tecnicamente um pequeno pássaro. Mais precisamente um ortolano, assado inteiro com cabeça, ossos e tudo, e consumido de uma só vez, sob um pano que cobre o rosto do comensal. A tradição é antiga, envolta em rituais e significados. Disse que o pano serve para esconder a vergonha diante dos deuses, ou para manter os aromas concentrados.
Ou talvez apenas para garantir que ninguém veja sua expressão no momento em que morde uma criatura inteira que cabe na palma da mão. Você recebe o seu. Ele parece pequeno, frágil, como uma ideia ruim servida com molho. O serviçal segura, o pano de linho branco. Você hesita. Todos observam. Você inspira. E com o pano cobrindo sua cabeça como uma pequena tenda de desespero, dá a mordida. É crocante, carnudo, quase doce. Um estouro de texturas e sabores. Ossos estalam, suco escorre. É um momento estranho, íntimo demais para um jantar coletivo. E quando termina, você tira o pano devagar. O salão te observa com respeito, ou choque, ou pura curiosidade antropológica. Você não consegue dizer. Um fato histórico amplamente conhecido. Embora o ortolano seja mais famoso na França posterior, registros indicam que os romanos já consumiam pequenas aves inteiras, como iguarias espirituais, ligadas a rituais de abundância e sacrifício simbólico. Historiadores ainda discutem se o consumo do ortolano em Roma era ritualístico ou apenas um hábito decadente de elite. Você toma um gole de vinho. Sua boca ainda tenta entender o que acabou de acontecer. Ao seu redor, os ânimos mudam. A mesa está mais silenciosa. O vinho já cumpriu seu papel. Não é mais euforia, é introspecção. E para alguns, sonolência. Um homem cochila com o rosto apoiado no cotovelo. Uma mulher está rindo sozinha, olhando fixamente para uma uva. Você começa a entender por que os romanos chamavam isso de convivium. Mais do que viver juntos. Era um tipo de existência suspensa, onde tempo e realidade deixavam de seguir as regras do mundo exterior. Então, surge um novo som. Uma flauta. Tocada suavemente. É o sinal para o último ritual da noite. Ofertorium, uma espécie de agradecimento final. O anfitrião se levanta uma última vez. Sua voz agora é mais lenta, arrastada. Ele agradece aos deuses, aos convidados, à fartura. Recita versos sobre Júpiter, Ceres, Baco, sempre Baco, e termina com uma promessa. Que cada banquete seja mais memorável que o anterior. Você aplaude, por educação, e também por sobrevivência. Chegam os digestivos finais, pequenos copos com líquidos escuros, concentrados de ervas, vinagre adocicado, infusões de raízes. Você bebe um. O sabor é tão amargo que seu rosto contrai, até a alma. Mas funciona. Algo dentro de você realinha. Temporariamente. Então, o gran finale, uma travessa de frutas cristalizadas, servida com neve de montanha. Sim, neve real. Trazida em urnas desde os Apeninos e guardada em porões escavados com o único propósito de ser usada em momentos como este. Você lambe um pedacinho de gelo com mel. É refrescante. É redentor. É um lembrete de que o mundo fora deste salão ainda existe. E agora, pouco a pouco, os convidados começam a se levantar. Não, todos. Alguns apenas deslizam mais para dentro dos leitos, como se a digestão tivesse vencido a vontade de ir embora. Mas os que resistem se despedem, trocam beijos nas bochechas, juram encontros futuros. Você faz o mesmo. Balbucia palavras de gratidão. Sorri. Finge que esse tipo de noite é algo com que você está acostumado. Ao sair do triclínio, você sente o ar noturno na pele. Fresco, leve, como se alguém tivesse aberto a porta de um outro mundo. O som, distante das últimas notas da flauta, ecoa atrás de você. Seus pés estão estranhamente leves, ou adormecidos, ou ambos. Você sobreviveu à 7ª hora do banquete. Mas o que vem agora é ainda mais desafiador: lidar com o pós. Você está fora da sala principal agora, tecnicamente. Embora parte de você ainda esteja lá dentro, flutuando entre almofadas, perfumes e aves que nunca deveriam ter sido servidas com cobertura de mel e açafrão. O ar noturno parece diferente, quase puro demais. Você inspira fundo e é como se sua alma finalmente tivesse espaço para se espreguiçar. Pela primeira vez em horas,
Seus sentidos não estão sendo violentamente bombardeados por aromas de vísceras temperadas, vinhos fermentados ou flautas em dó menor. Mas a noite ainda não acabou. E você deveria saber disso. Banquetes romanos não são só sobre comer. Eles são sobre resistir. Sobre provar que você é parte do grupo. Ou pelo menos que sabe fingir ser. Um serviçal se aproxima com uma bacia de água morna aromatizada com pétalas. Você lava as mãos, esfregando entre os dedos como quem tenta tirar não só gordura, mas decisões questionáveis da alma. Ele te oferece um pano bordado para secar. Você aceita com um aceno digno de imperador cansado. Então alguém diz: agora para o jardim. Claro que sim. Você segue um pequeno grupo que caminha em direção a um pátio interno. Um peristilo com colunas altíssimas, estátuas de deuses diversos, e um jardim que, em outras circunstâncias, seria motivo de contemplação pacífica, mas você está sendo guiado para uma nova fase do espetáculo. O post-cena. Este é o momento em que a digestão vira filosofia, literalmente. Os convidados, ainda meio sonolentos e cheios de vinho, agora se reúnem ao redor de bancos de mármore e fontes ornamentais para debater questões existenciais, rir de anedotas indecentes e, ocasionalmente, declamar tragédias gregas em versão musicalizada. Você se senta num banco que parece ter sido polido por séculos de nádegas respeitáveis. Um homem com uma barba do tamanho da sua força de vontade propõe um tema. A alma, segundo Platão, é uma carruagem puxada por 2 cavalos. Um é o desejo, o outro, a razão. Mas e se estivermos todos num banquete e os cavalos estiverem bêbados? Todos riem. Você também. Porque honestamente parece adequado. Uma mulher sugere que o apetite excessivo é uma forma de loucura ritualizada. Um jovem de fala rebuscada argumenta que, na verdade, é uma expressão da alma em busca de transcendência. Você, do seu canto, tenta manter os olhos abertos e o queixo erguido. Alguém te cutuca e pergunta: e você? O que acha da gula como metáfora política? Você responde, com a sabedoria de quem acabou de comer um pássaro inteiro debaixo de um pano: acho que em Roma até a digestão tem hierarquia. Mais risos, mais brindes. Você ganhou respeito. Um fato histórico amplamente conhecido. Entre as elites romanas, os banquetes não eram apenas refeições, eram plataformas de exibição intelectual. Demonstrar erudição era tão importante quanto demonstrar paladar. Ser engraçado, culto e moderadamente sarcástico era sinal de sofisticação. Logo, surge um novo tipo de distração: jogos de adivinhação. Alguém traz um saco de nozes. Literalmente, as nozes são jogadas sobre a mesa e interpretadas como se fossem dados místicos. Outro convida os presentes a escrever palavras em pedaços de papiro para sortear profecias improvisadas. Você escreve sono. Um homem ao lado escreve intestino. A mulher ri. É como um bingo existencial, uma curiosidade excêntrica. Os romanos tinham dezenas de métodos de adivinhação informal, desde ossos de animais até desenhos na espuma do vinho. Historiadores ainda discutem se os romanos realmente acreditavam nesses rituais ou se eram apenas pretextos para continuar socializando enquanto os sucos gástricos faziam seu trabalho. Você pega uma uva seca do centro da mesa. Ela está macia, quase viva de tão doce. Você mastiga devagar. Seus olhos já não conseguem focar tão bem. A luz da lamparina oscila. O som da fonte parece mais alto do que antes, ou talvez mais íntimo. De repente, silêncio. Um homem se levanta e começa a cantar. Não é uma música alegre, é uma melodia arrastada, com notas longas e pausas que soam como suspiros. A letra fala sobre saudade, juventude e a breve chama da glória. Alguém acompanha com uma harpa discreta. Todos ouvem com respeito, como se a canção selasse a noite, ou desse início a um sonho coletivo. Você sente que poderia dormir ali mesmo, com a cabeça encostada na coluna mais próxima, embalado pelo som da água e da voz melancólica. Mas então, claro, o anfitrião reaparece. Ele segura um pequeno pergaminho enrolado e diz:
Antes de encerrar, um último pensamento. Todos se ajeitam, inclusive você, disse Epicuro. Ele começa. Que a felicidade não está no excesso, mas na ausência de dor. Ele dá uma pausa dramática. E nós? Sentimos dor? Silêncio. Uma mulher responde com voz rouca. Só, se tentarmos levantar agora. Risos. Muitos risos. O anfitrião agradece, sorri e se despede formalmente. A noite termina. Não com fogos, nem com aplausos, mas com um bocejo coletivo que ecoa sob os arcos de mármore. Você se levanta, lentamente, como um barco que parte depois de séculos ancorado. E enquanto caminha de volta, talvez para sua cama, talvez para um sono profundo e cheio de flamingos falantes, você pensa: talvez eu não tenha sobrevivido, mas fui um ótimo figurante na história da decadência romana. Você caminha devagar, quase flutuando. Não por leveza, mas porque seu corpo agora opera em modo de emergência silenciosa. Cada músculo trabalhando em cooperação tensa, como uma trégua entre facções cansadas. O céu está escuro. A lua aparece entre colunas e copas de ciprestes esculpidas à mão. Você ouve passos suaves à sua volta. Outros convidados também se retirando, alguns rindo baixo, outros em silêncio contemplativo, como se tivessem atravessado uma experiência religiosa em vez de apenas um jantar com codornas recheadas. Mas Roma não dorme. Pelo menos não a Roma dos banquetes. Você ainda está na domus do anfitrião. E há um último gesto de hospitalidade. A cena relicta, o momento onde se oferecem pequenos mimos ou restos aos que permanecem. Claro que, neste contexto, restos significa iguarias empacotadas com tanto cuidado quanto um tratado de paz. Um escravo te oferece uma pequena caixa de madeira decorada com folhas de prata. Dentro, pedaços de tâmaras recheadas, um pedaço de queijo envelhecido envolto em folha de figueira e um minúsculo frasco de óleo aromático. Para perfumar os sonhos, ele diz. Você sorri, porque agora tudo é poético. Até o azeite. Você percebe que há um pequeno grupo se reunindo na extremidade do pátio. É o after, versão romana. Não danças nem música alta, mas sim conversas baixas, jogos de dados e, inevitavelmente, mais vinho. Você hesita, mas seus pés te levam até lá antes que sua consciência possa protestar. Sentam-se em círculo sobre almofadas. O chão é de mosaico, mas coberto por tapeçarias persas para proteger os joelhos e a dignidade. Alguém traz uma tigela com água gelada e rodelas de pepino para refrescar o rosto. Você aceita e, pela primeira vez na noite, seu reflexo parece ligeiramente vivo. A conversa gira em torno de tudo e nada. Histórias antigas se entrelaçam com boatos atuais. Um homem jura ter visto um senador que só anda com um ganso branco de estimação. Uma mulher conta que um novo perfume à base de âmbar e carne de marmota está virando moda entre as esposas de generais. Você contribui com um comentário sobre como o vinho parece saber quando você já não tem mais resistência. E decide virar veneno por puro esporte. Todos riem. Você se encaixa. Um fato histórico amplamente conhecido. Os romanos valorizavam o otium, o tempo livre produtivo, como uma virtude quase moral. Estar em um banquete e discutir filosofia ou rir de absurdos era parte desse ideal. Era tempo bem gasto, mesmo que ninguém se lembrasse de nada no dia seguinte. Uma curiosidade marginal. Há registros de convivas romanos usando pequenas notas amarradas nos pulsos, como lembretes das conversas mais importantes durante o banquete. Uma espécie de posit da antiguidade. Historiadores ainda discutem se isso era comum ou apenas hábito de alguns senadores esquecidos. Um homem propõe uma última rodada de perguntas provocativas. Um jogo retórico. Você conhece o tipo. Se você tivesse que renascer como um alimento servido nesta noite, qual seria? As respostas variam. Uma uva, porque ela desaparece com dignidade. Uma ostra, sempre servida primeiro. Um pão assado, porque todo mundo ama pão mesmo no fim. Você pensa e responde. Uma folha de louro, sempre presente, raramente comida. A mulher ao seu lado sorri com os olhos fechados.
Poético, ela diz. Ou evasivo. Você se espreguiça e então percebe. Sua barriga já não protesta. Sua cabeça não gira. Você está estável. Um novo tipo de estabilidade feito de açúcar residual, vinho oxidado e resignação filosófica. As lamparinas se apagam aos poucos. O anfitrião reaparece. Claro que sim, para agradecer mais uma vez. Mas dessa vez, ele não discursa. Ele apenas distribui abraços breves à cena com a mão e desaparece novamente entre cortinas de linho. Como uma aparição. Você se levanta, o caminho até a saída é ladeado por pequenas estátuas cobertas com flores frescas. Há incenso queimando em um braseiro e alguém toca uma flauta em tom menor. Uma melodia tão suave que parece vir da terra. Você se dá conta. A noite não foi sobre comida, ou vinho, ou ostentação. Foi sobre atravessar um ritual. Um teatro sensorial onde todos fingem ser deuses por algumas horas, para depois voltarem a ser apenas humanos com indigestão. Você pisa para fora da domus. O ar da madrugada toca sua pele como um lençol fresco. Um cachorro late ao longe. Um escravo boceja, tentando disfarçar. A cidade dorme em partes, mas você, enfim, pode se render. Você sobreviveu ao banquete romano, talvez com alguns danos permanentes no fígado, talvez com um novo medo irracional de codornas, mas ainda assim, sobreviveu. E o mais impressionante, parte de você, uma parte que ainda não admitiu, já está com saudade. Você caminha sem pressa. A cidade ainda respira devagar. Os mármores que brilham ao sol durante o dia agora apenas refletem o azul profundo da madrugada, e os passos ecoam com aquela reverberação típica de lugares vazios, como se as pedras guardassem as conversas que ouviram e agora as devolvessem aos poucos. Você passa por uma rua ladeada por árvores, com folhas altas que se agitam suavemente, como mãos acenando para os deuses. A brisa é morna, carregando o perfume adormecido das flores noturnas e um leve cheiro de óleo de oliva queimado. Ou será só memória sensorial? Difícil dizer. Depois de um banquete romano, a linha entre realidade e digestão é tênue. Você não tem pressa para chegar. E nem para dormir. Há algo na lentidão desse retorno que te acomoda. Cada passo parece parte de um ritual de aterrissagem. Seu corpo está cansado, mas não derrotado. Você sente cada músculo como uma criança, depois de um dia de praia. Mole, satisfeito e meio coberto de sal. Você encontra um banco de pedra próximo a uma fonte. Senta-se. A água escorre em filetes calmos. Uma libélula voa preguiçosa mesmo nesta hora. O silêncio é quase absoluto, cortado apenas pelo canto ocasional de um pássaro que não entendeu o horário, ou, talvez, também esteja com refluxo. Você se encosta, lembra da primeira taça de vinho, da primeira mordida, do susto com os molhos, da dança dos véus, da flauta, da mulher que ria sozinha com uma uva, do hortolano debaixo do pano. Lembra das palavras de Epicuro, do homem que quis renascer como pão. Lembra da sensação de ter entrado em algo maior do que uma refeição e do prazer secreto de ter conseguido sair inteiro. É possível dormir de olhos abertos? Porque você sente que está quase lá. Um fato histórico amplamente conhecido. Os romanos eram obcecados com a ideia de legado, não apenas no sentido militar ou arquitetônico, mas em deixar uma impressão, uma memória, mesmo nos gestos mais simples. Até em uma sobremesa. Até no perfume do ar depois de um jantar. Uma curiosidade excêntrica. Certos romanos enterravam pequenos objetos usados durante banquetes em seus jardins, como oferendas simbólicas, sementes, ossos de frutas, fragmentos de cerâmica. Era como deixar um recado para os deuses, ou talvez apenas para a própria memória futura. Isso aconteceu. Historiadores ainda discutem se esses rituais tinham valor religioso, supersticioso ou apenas sentimental. Mas, de certo modo, tudo, isso, o banquete, os brindes, os enigmas e os devaneios,
Não era só sobre estar vivo. Era sobre fazer a vida parecer um pouco mais épica, mesmo que fosse só por uma noite. Você se levanta, o céu começa a clarear. A primeira faixa, pálida de luz, surge no horizonte, tímida como uma nova ideia. A cidade ainda dorme. Mas você sabe que, quando acordar, ela vai continuar em sua dança grandiosa, entre o sublime e o absurdo. Você chega à sua cama, tira os sapatos, deita-se de lado. Seu corpo faz um som que parece um suspiro e um protesto ao mesmo tempo. Você fecha os olhos, e antes que o sono te leve, um último pensamento. Se sobrevivi a isso, acho que posso sobreviver a qualquer coisa. Agora está tudo em silêncio. Você está deitado. O peso do cobertor, ou talvez só da exaustão, acomoda seus ombros e suas pernas, como se alguém tivesse te enrolado em um manto de descanso muito antigo. O ar está quieto. Seu corpo, grato. Seus pensamentos vagando por corredores de mármore que agora só existem na memória. Os sons do banquete já se dissiparam. Não há mais flautas, risos ou o tilintar de taças. Só o som suave do nada. Aquele tipo de nada que, quando ouvido com atenção, revela ser feito de pequenas ondas de calma, como se o mundo tivesse colocado uma almofada entre você e o barulho. Você está seguro. Nada vai te chamar, nem te acordar. Nenhuma nova travessa será servida. Nenhum enigma será proposto. O único convite agora é para descansar. Imagine-se em um pátio romano silencioso, com fontes pingando suavemente. Há uma almofada de linho sob sua cabeça. Um céu estrelado sobre você. E ao redor, plantas que se movem levemente com a brisa. O aroma é de lavanda e terra úmida. A noite é morna e lenta. Você não precisa se lembrar dos nomes, nem dos rostos, só da sensação, da luz baixa das lamparinas, do som do vinho sendo servido, do sabor do primeiro figo, do riso abafado depois da segunda taça, da leveza de esquecer, o tempo. Permita-se ir para lá se quiser, ou apenas afunde mais fundo no agora ou aqui, no seu espaço, no seu silêncio. Seu corpo já entendeu. Está tudo bem. A noite cumpriu sua função. Você fez parte de algo grandioso, ridículo, misterioso e belo, como a própria Roma. Agora você pode apenas soltar. Soltar o peso dos ombros. Soltar os pensamentos que ficaram pendurados. Soltar até mesmo a ideia de precisar entender tudo. Apenas sinta o descanso se espalhar. Dos pés para as pernas. Subindo pelas costas, descendo pelos braços, até chegar aos olhos. Você está pronto para dormir. E talvez, se sonhar esta noite, sonhe com um jardim tranquilo, com uma mesa posta, e com a certeza de que, sim, você sobreviveu.